1001. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora! Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que, mesmo quem pedir a isenção agora, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. Mega liquidação de ponta de estoque Brigato. Produtos de ponta de estoque com preços imperdíveis. Mesas, cadeiras, banquetas, bufês, poltronas e armários multiuso. Tudo em até 4 vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Hipercar. Domingo, dia 8 de abril, das 7 da manhã às 2 da tarde. Mega liquidação de móveis Brigato. Via Anhanguera, quilômetro 142,5. Acesso pelo trevo da Brigato. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Com a rejeição do habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esgotou as possibilidades de recorrer contra a sua eventual prisão. Apesar de a corte ter negado o pedido, Lula não deve ser preso imediatamente. É preciso que o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela condenação na primeira instância, emita um mandado de prisão. Antes disso, há ainda trâmites processuais pendentes no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância da Justiça Federal, com sede em Porto Alegre, o que pode retardar a ordem de prisão. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h56 já, rapaz. 11h56, ponto final. No A Voz do Povo, para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui na manhã desta quinta-feira. Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta quinta-feira, 6 de abril de 2000. Que 6? Não é 6? Não. 5. Vai devagar, calma. Hoje é 5. Pulei um dia. Por que você está com pressa de chegar na sexta-feira? Foi um erro. Eu também erro. Por que você está com pressa de chegar na sexta-feira? E não tenho problema em admitir que erro. E me desculpar pelo erro cometido. Quer começar de novo? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta quinta-feira, 5 de abril. Não tem problema, não. Apenas para não deixar ninguém em dúvida. Essas coisas acontecem. Quem faz rádio ao vivo, quem faz rádio de improviso. Você está com algum texto redigido aí para você ler? Não, é o nosso caso. Fazemos ao vivo. Você é que nem aquele... Boa tarde! Está escrito aqui no papel. Não. Fala ao vivo. Fala de improviso. Acontece. Opa. Olhando para o microfone e para a câmera. Olhando para o microfone e olhando para a câmera.
Em algum momento vai cometer algum erro? Em algum momento vai cometer algum erro. Mas também é o seguinte, está falando ao vivo e de improviso. Erros, imprecisões nós cometemos, é normal. E, além de tudo, somos seres humanos. Mas vocês trabalham com isso há muito tempo. Trabalhamos, mas também erramos. Sim. Acertamos e erramos. Não, a chance de você falar ao vivo de improviso, a chance de você errar é grande. Pode ter um lápis de memória, por exemplo. Na segunda-feira eu vim com uma camisa de tom arrozeado. Eu achava que era um rosa frufru. Você falou que não? Ontem eu vim, para mim aquele tom é mais pro alaranjado do que pro rosa, mas você novamente fez essa observação. Teve um ouvinte que falou que rosa frufru não, né? Rosa frufru você tá... Teve um ouvinte que falou uma cor ontem interessante, eu não estou lembrando agora. Você está confundindo o patrão. Não é rosa frufru, não. Não. Você, além de falar de improviso, ao vivo de improviso, você é um cara que está resolvido em relação à sua identidade de gênero. Sim. Certo? Mas não é disso que eu quero falar. Não, é claro que não. O que eu quero falar é que... Claro que não! Você quer falar de outra coisa. Por 2 vezes nesta semana eu vim aqui. Hoje eu só não vim de amarelo, porque eu não tenho uma camisa amarela. E nem de verde, porque eu não tenho uma camisa verde. Mas eu vim de azul. O azul que está na bandeira do Brasil. A bandeira do nosso Brasil. Verde, amarela, azul e branca. A bandeira do nosso Brasil não é vermelha, não tem a foice e o martelo no meio dela. Mas eu vim de azul querendo oferecer simbolicamente ao senhor, que fez troça da cor da minha camisa na segunda-feira, não fiz troça. E fez troça da cor da minha camisa novamente na quarta-feira, eu gostaria de ter trazido... Não fiz troça. Eu gostaria de ter trazido uma rosa para o senhor. Uma rosa? Uma rosa. E no seu caso... Por que você não traz um botão? E no seu caso, que é... Não, porque... Fiz da rosa. Não. Porque... Uma rosa em botão? Não faz o menor sentido, né? O que o colega acaba de maldosamente sugerir. Mas eu gostaria de ter trazido uma rosa, que para o senhor e para os petistas e para os lulopetistas e para o pessoal da canhota... Mesmo que fosse uma rosa sem espinhos, o senhor sentiria os espinhos da rosa. Eu sentiria, Eu gostaria de ter trazido, aliás, mais do que uma rosa, para este programa, um ramalhete de flores, um ramalhete com rosas. Uma rosa para a moralidade. Entregaria uma rosa para a moralidade. Em nome da moralidade, aqui vai. Você que não está nos vendo, estamos ao vivo no Facebook. Curta e compartilhe. Estamos ao vivo no YouTube, no portal educadora.am, no aplicativo da Educadora. Você que está nos ouvindo, apenas imagine. Na minha mão tem uma rosa. Uma rosa eu ofereço pela moralidade. Na minha mão tem outra rosa que eu ofereço pela decência. Na mesma mão, eu carrego outra rosa. Uma rosa contra a corrupção. Deixa eu pegar aqui no meu ramalhete imaginário mais uma rosa. Estou tirando do meu ramalhete imaginário mais uma rosa. Uma rosa por um país limpo. E tem outras tantas rosas. Num ramalhete são 12 rosas, podem ser 24 rosas, pode ser um ramalhete gigante com 36 rosas. E cada uma dessas rosas eu simbólica e respeitosamente ofereço para a moralidade, a decência, a luta contra a corrupção, um país limpo, um país novo, um país diferente, um país que é o país que queremos. Um país que não está mais entregue ao PT, não está mais nas mãos do PT, um país que não está mais nas mãos do Lula. Que agora, pro Lula eu não mando uma rosa. Pro meu colega da canhota, Ivan Schutzer, eu simbolicamente entrego uma rosa. Para você, Ivan Schutzer, e para todo o Brasil, para os brasileiros de bem,
eu entrego a Rosa Weber. Estou entregando, por favor, aceite simbolicamente. Aceito, claro. A Rosa Weber. Claro, são boas. A ministra Rosa são Weber. Bons desejos, são bons desejos, são bons desejos. E eu tenho certeza que todo brasileiro de bem, né, como se costuma dizer, né, aquele brasileiro que tem boas intenções, que verdadeiramente ama o seu país, o verde e amarelo, também, assim como você, deseja tudo isso. Eu não desejo outra coisa para o nosso Brasil, para o povo brasileiro, do que um país justo, um país sem injustiças sociais, um país sem desigualdades sociais, um país em que a gente possa se orgulhar, mas verdadeiramente se orgulhar de ser brasileiro, porque o país nos honra, né, diante do cenário mundial, do concerto das nações, né? Não tem outra coisa que eu desejo, eu só desejo isso. Estou estranhando a sua calma, eu imagino que o senhor deva ter chorado muito durante a noite, não é? Eu acompanhei o seu absolutamente calmo. Educadora de Manhã, percebi que o senhor estava com os olhos inchados, não é? Hoje de manhã, com aquela ressaca, né? Pensando, pior seria, ou melhor seria que meu time tivesse perdido, né? Mas eu percebi a sua ressaca hoje de manhã. Eu percebo a sua ressaca agora, a sua tristeza, porque o seu líder vai para a cadeia. Não, nada disso. O único sentimento que eu trago aqui, que eu posso trazer e manifestar aqui para o nosso ouvinte, é o sentimento de preocupação. Hoje, por exemplo, no Facebook, eu acompanhei as manifestações, mais diversas manifestações. Não se fala outra coisa, faz tempo que não se fala outra coisa no Brasil, né? E hoje pela manhã nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, que são as redes sociais que eu frequento, outras não, mas as redes que eu frequento, as manifestações eram todas nesse sentido, né? Mais ou menos aí como você, nesse sentido que você está transmitindo, esses sentimentos todos que você está transmitindo. Porque aí, o Brasil está feliz hoje. Hoje o Brasil amanheceu feliz. Então, eu tô hoje o Brasil amanheceu o meu feliz, sentimento aqui, leve, aliviado. O meu sentimento aqui é um sentimento de preocupação, porque, infelizmente, né, a grande maioria da população não está percebendo o que verdadeiramente está acontecendo no país. E a minha preocupação é que amanhã a gente acorde. O Lula foi preso, beleza, o Lula está na cadeia. E a gente acorde e veja que a prisão do Lula não mudou nada na vida de ninguém. A vida das pessoas continua a mesma. E a vida do Brasil continua a mesma. As coisas continuam aí acontecendo. Essa é a minha preocupação, de que amanhã a gente se depare com uma situação que a gente pensa, puxa vida, mas de que valeu tudo isso? Valeu de quê? Né? A prisão do Lula se esgotou em si mesmo. Não é possível que o senhor essa é uma preocupação que eu tenho. Não é possível que o senhor continue com esse discurso que desqualifica a Lava Jato e todos os feitos da Lava Jato. Não é possível. Eu não estou desqualificando a Lava Jato. Como a prisão do Lula acabou em si mesmo? Por que eu estou desqualificando? O senhor parece o ministro Marco Aurélio. Por que você entendeu isso? Um ministro do Supremo Federal, por que você entendeu Marco Aurélio, isso, que eu estou desqualificando a Lava Jato? O comportamento que ele teve ontem no plenário do Supremo foi uma coisa horrorosa. Eu não vi Marco Aurélio falando. O desespero do ministro Marco Aurélio quando da definição do voto da ministra Rosa Weber, os discursos do ministro Marco Aurélio, que não parou de falar sequer um minuto até o fim da sessão de ontem. O ministro Marco Aurélio se esforçou como pôde e como não devia para livrar a cara do Lula. O senhor está parecendo o ministro Marco Aurélio, o senhor está parecendo o ministro Lewandowski. Deixa eu falar para você. O senhor está parecendo o ministro Toffoli. Não vi nenhum desses falar. Deixa eu falar para você. Eu não vou lhe comparar com o ministro Gilmar, porque ninguém merece, ninguém deve ser comparado nesse país ao ministro Gilmar. Deixa eu falar. Mas o senhor parece o ministro Marco Aurélio, defendendo o Lula. Deixa eu falar para você. Defendendo o Lula até o finalzinho, ele tentou de tudo. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão para ver o que estava acontecendo. E estava falando Gilmar Mendes, quando eu liguei a televisão. Gilmar Mendes estava falando. O relator já tinha manifestado seu voto. Gilmar Mendes, acho que foi o segundo. Votou pelo Brasil, né? Gilmar Mendes fez o que se esperava dele. Né? Aí Gilmar Mendes estava falando, eu liguei a televisão, escutei aquele cara falar, enquanto eu fazia meu prato, eu ia almoçar, estou escutando aquele cara falar, eu pensei assim, peraí, será que eu liguei no canal errado?
Será que eu liguei na TV Senado? Eu tô ouvindo um senador do PT falar? Eu achei que eu estava ouvindo um senador do PT. Quando ele começou a falar daquela coisa, as cadeias lotadas de presos pobres. Falei, não, isso aí é um senador do PT que está falando, não pode ser o Gilmar Mendes. Eu liguei na televisão errada, eu liguei na TV Senado, meu Deus. Aí eu fui ver, não era o Gilmar Mendes. Tava falando aquilo. Falei, meu Deus do céu. Bom, mas o Gilmar Mendes já está mais do que chamuscado, né? Já está torrado. Já torrou, né? Ele não se chamusca mais, ele está torrado. O ministro Barroso disse a ele, no plenário do Supremo, que nós brasileiros gostaríamos de dizer, com muita classe, com muita elegância, disse que, entre outras coisas, Gilmar Mendes envergonha o Supremo Tribunal. Aí o Barroso, eu vi. Ministros. Eu vou mais além. Envergonha a todos os brasileiros, senhor Gilmar Mendes. Aí eu desliguei a televisão, não assisti mais. Até porque é longo, né? Enfadonho. Enfadonho. Quase 12 horas de julgamento. Aí quando eu liguei de novo para ver como é que estava a encrenca, eu falei, deixa eu dar uma olhada como é que tá aquela encrenca lá. Eu liguei de novo, estava o Barroso. O Barroso discorrendo, né? Sobre o seu voto. E aí eu ouvi um pouquinho do voto dele e eu também não fiquei acompanhando mais. Ouvi um pouco, tá? Desliguei também, não acompanhei mais. Mas eu fiquei ouvindo um pouquinho do Barroso e eu fiquei pensando, rapaz, matutando, né? Que eu não penso, eu matuto. Eu sou matuto. Sou um matuto da capital. E eu fiquei matutando, né? Meu Deus do céu, um homem com esta cultura, um homem de uma cultura extraordinária, o Barroso. É um homem de cultura extraordinária. Aliás, como todos são, né? O mais fraco deles é o Dias Toffoli, que era o advogado do PT, que o Lula colocou lá dentro. Mas o Barroso... Não, sem sequer ter sido juiz. Não, e o Gilmar Mendes e aquele Alexandre Moraes, que é um tosco, né? O Alexandre Moraes é um ex-promotor de justiça, tosco, né? Mas é tem tosco, uma história... É um tosco. Muito mais... O Barroso não. O Barroso é de uma cultura... Razoável a presença dele lá do que é do Dias Toffoli, Barroso é de uma cultura extraordinária. Barroso é de um saber jurídico extraordinário. E aí eu vendo um homem como aquele, com aquela cultura extraordinária, com aquele saber jurídico extraordinário, usando para comparar a impunidade no Brasil. A impunidade. O caso do Edmundo. Ele usou o caso do Edmundo, aquele jogador Edmundo, que por conta de acidente de trânsito matou três pessoas. Matou pessoas. Ele usou aquele caso do Edmundo e usou aquela barbaridade ocorrida em Unai, Minas Gerais, quando aqueles agentes, aqueles fiscais do Ministério do Trabalho foram assassinados por fazendeiros. Ele usou esses dois casos, deve ter usado outro, mas eu me lembro só desses dois, para passar para quem estava assistindo aquilo a ideia de que no Brasil nós temos impunidade, e usou esses casos para exemplificar, porque se permite, está na Constituição, que só pode ser preso depois de transitado em julgado. E ele não tem razão? Cara, um homem com aquela cultura. Comparemos os números. Homem com aquele saber jurídico, usar esses dois casos de revisão, para dizer que esse é o problema do Brasil. Os casos de revisão. Não, nós temos de nos basear, nos números. Ministro Barroso foi exemplar. Ministro Barroso foi o melhor dos ministros na sua explanação. Claro, se fez entender do começo até o final. As manifestações dos ministros muito longas, muito demoradas, enfadonhas. Tem de ser assim? Pois é, mas muito longas, muito demoradas, enfadonhas e com a terminologia do tal juridiquês, que não é todo mundo que entende. Entende o advogado, o juiz e o promotor. O cidadão comum como nós tem dificuldade para entender data venia, peço venia, fumo buniurus, periculum mora e por aí vai. São termos usados pelos advogados, promotores e juízes que nós, cidadãos comuns, mesmo os jornalistas, não temos a obrigação de entender de cara, né? Nós podemos depois buscar um entendimento, né? Teratológico, né? Nós temos que buscar um entendimento depois para falar disso para o nosso público. Mas o ministro Barroso foi maravilhoso, foi perfeito na sua explanação, do começo até o final. Eu não achei. O que o ministro Barroso falou Discordo de Vossa Excelência. sentimento das pessoas. Que o Supremo Tribunal Federal tem Juiz de não tem que ter sentimento. O sentimento das pessoas, sabe por quê? O número de sentenças revisadas e mudadas depois da segunda instância é baixíssimo.
é baixíssimo. Isso é argumento de petista que diz, coitado, ele foi julgado e condenado na primeira instância, foi julgado e condenado na segunda instância, ele tem o direito de ser julgado para ser condenado ou absolvido na terceira instância, e ali se passaram 30 anos, e ali se passaram 40 anos. Pode ser que o réu morra no meio desse julgamento, que não termina mais, porque é um tal de embargo infringente, não é isso. Embargo de declaração. Não é isso que agora dá, o PT que traz, não é isso. O PT fala de embargo dos embargos. Meu Deus do céu! Um julgamento no Brasil não acaba nunca, sobretudo para quem tem dinheiro. O julgamento no Brasil não acaba nunca. E o ministro Barroso, o que ele falou? Que o senhor agora ataca? Que o Supremo tem de ouvir o clamor popular, que o Supremo, tem de resolver questões com mais celeridade, com mais rapidez. Nós não podemos mais aceitar que um criminoso do colarinho branco, como é o seu Paulo Maluf, fique até ser processado, condenado e definitivamente preso, 26 anos protelando a questão por conta dos seus advogados milionários. Ora, quem é que paga os advogados do PT? Quem é que paga José Roberto Batóquio? Quem é que paga o Cacai? O senhor não disse que o ministro Gilmar Mendes se referiu ao Cacai, ao doutor Cacai, pelo apelido? O ministro Gilmar Mendes... Eu não vi o Gilmar Mendes falar. O ministro Gilmar Mendes a fala dele toda. Chamou o Cacai, ele não se chama Cacai, Cacai é o apelido dele, pelo nome, chamou pelo apelido. O advogado do Lula, que foi o advogado do Silvio Félix, inclusive, que foi advogado do Palocci, do Maluf, José Roberto Batóquio, é pago por quem? Se o Lula... Coitado do Lula, o retirante nordestino, parece que é o único, não é? Parece que é o único que veio do Nordeste no pau de arara, parece que é o único, não é? Isso é um desrespeito até com os todos retirantes nordestinos que de lá vieram na mesma situação de sofrimento e fome. O Lula não é o único retirante nordestino que veio para São Paulo. Não é o único retirante nordestino que veio no pau de arara. Ora, para de fazer discurso aí. Por que tratar o Lula como um brasileiro diferente de nós? O Lula não é um brasileiro diferente de você. Para de fazer discurso. O Lula não é um brasileiro diferente de mim. Para de fazer discurso. Ele não é diferente da gente. Para de fazer discurso. Ele não é diferente da gente. Qual a relação? Por que é que vamos mudar a aplicação da lei definida pelo Supremo Tribunal Federal? Ministra Rosa Weber, 58 vezes... Não, você está enganado. 58 vezes julgou a habeas corpus por condenações e prisões em segunda instância. Isso não está definido. 57 vezes negou o habeas corpus. Isso não está... Por que é que ela tem, que dar o habeas corpus ao Lula? Aí é que está. Porque só o Lula não pode ser preso. É por isso que eu estou falando aqui, que eu estou preocupado, que amanhã a população brasileira que não está enxergando o que está acontecendo, amanhã vai acordar. É por isso que eu estou falando. Você está enganado. A população brasileira está enxergando o que está acontecendo. Não está definido. O seu discurso de esquerda que quer vender que o povo está sendo enganado. Você está enganado. Não estou enganado. Enganado está o senhor. Você está vendendo a ideia de que isso já está definido. A questão do transitado em julgado está definido pelo tribunal. Não está, Caio Bortolã. A briga do Celso de Mello, é Celso de Mello que brigou com a... Celso de Mello e Marco Aurélio, ministros a favor. Ministros a favor. O Marco Aurélio que brigou do Lula. Assim como Gilmar Mendes, o Marco Aurélio não briga. Lewandowski. O Marco Aurélio não briga. Como o Marco Aurélio cobrou. Pelo Lula e contra o Brasil. O Marco Aurélio cobrou a presidente do tribunal essa discussão sobre se vai transitar em julgado ou se vai ser segunda instância. Isso ainda está para ser definido. Você está enganado. Isso aí não existe que você falou que já está definido. Por isso que eu estou falando. Amanhã o povo vai acordar. Você está falando das tais... Amanhã o povo vai acordar e vai saber o que está acontecendo nesse Brasil. Isso, as tais ADCs que agora, só agora, apenas agora, o ministro Marco Aurélio apressou-se em dizer, nós temos de apreciá-las. Só agora, agora. Existe um entendimento do STF, vamos falar a verdade para o povo, Ivan. Vamos falar a verdade? A presidente do tribunal está segurando isso faz tempo. A briga dos dois ontem foi por causa disso, cara. Confundir a cabeça do povo é o que quer o Lula, é o que quer o PT. Não fala isso aí. Contar histórias que não são verdadeiras não fala pro povo, fazer o povo
fala engolir, isso. Não fala isso que você está enganado. Histórias mentirosas. Caio, é o Lula. Não fala isso que você está enganado. Você está enganado. É o desejo do Lula. Você está enganado. É o desejo do Lula. Isso não está definido. O senhor vem ao microfone fazer uma defesa. Está definido. Tá bom. Está definido, então, sim. Vamos fazer assim. O Supremo decidiu em 2016 que vale a prisão depois do julgamento em segunda instância. Foi um caso isolado. Não, senhor. Assim como o caso do Lula era um caso isolado. Senhor. Não ia formar jurisprudência o caso do Lula, como não formou o de 2016. Essas ADCs é que vão formar jurisprudência. O senhor bebe da fonte dos blogs de esquerda. O senhor vem aqui fazer discurso panfletário de sindicato. Meu Deus. E o sindicato que hoje está contrariado. Sabe o senhor fala pela CUT. Você tá o senhor tem que falar para o povo. Você tá pelo parecendo... povo. O senhor está falando pela CUT. Você está parecendo o Rodrigo Oliveira. Não me compara. Você está parecendo o Rodrigo Oliveira, passando informação errada para a imprensa. Não me compara com o Rodrigo Oliveira, por favor. Fica passando informação errada para a imprensa. Não estou passando informação errada. Não estou passando informação errada. O senhor Marco Aurélio se apressou em falar das ADCs porque interessava para o Lula. Marco Aurélio? Há uma Há uma série de prisões nesse país. Olha, se interessava... Em segunda instância, com condenação em segunda instância. Dá licença. Há uma série delas. Uma série delas. Você me dá licença? Se interessava para o Lula ou não, eu não sei. Eu não sei se interessava para o Lula. Se interessava, podia até interessar. Mas eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com se o Lula vai se beneficiar, se o Lula vai deixar de se beneficiar. O Lula está fora da disputa. O que o pessoal queria, já conseguiu. O Lula está fora... A prisão é um bônus. A prisão do Lula é um bônus. Ele está fora da disputa. Ele não vai disputar as eleições. Era o que o pessoal queria. Da prisão do Lula como se o Lula fosse um coitadinho. A prisão do Lula vai acontecer... Fala da prisão do Lula como se o Lula fosse um coitadinho. Virar como um bônus. O que mais importante, o que importava, o que interessava, era tirar o Lula da disputa. Isso já tá patente. Agora a prisão é um bônus. Se interessa ao Lula, se não interessa ao Lula, sejamos objetivos aqui. O senhor acredita que o Lula não é corrupto, é isso? Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que ele não é corrupto, nem que ele é corrupto. Eu não tenho como provar. Eu não tenho como provar. Eu não acompanho os outros. Eu só escuto e eu só leio aqui e ali e escuto e vejo de um lado... Ontem, por exemplo... Então, para o senhor, olha aqui. O triplex não é do Lula. Até agora ninguém provou que é dele. Entendi. Até agora ninguém provou que é dele. Entendi. Até agora ninguém provou que é dele. Até agora ninguém provou que é dele. Supõe-se, há uma... Qual é a expressão do... Qual que é a expressão aqui do prefeito? Percepção. Há uma percepção de que seja dele. Então o senhor descarta todas as provas apresentadas pela acusação? Não descarto. Primeiro que eu não li o processo. Bom, sejamos objetivos, Ivan. O imóvel é do Lula ou não? Mas não é isso que interessa, cara. Não, mas eu quero saber da sua opinião. Por que você está levando a conversa para esse lado? Não é isso que interessa. Eu quero saber da sua opinião. Não, a minha opinião não interessa. Por quê? Não, como não? O que interessa é o seguinte... Estamos nós dois opinando aqui. Qual é a sua opinião? O imóvel é do Lula ou não? Você está tirando o foco da conversa. O foco da conversa é o seguinte. Por que o Marco Aurélio ontem... O imóvel é do Lula? Evidentemente que é. O triplex é do Lula. Você tem provas. Você tem provas. É só acompanhar o curso Você leu o processo. Você acompanhou o processo. Você tem provas. Tá bom. Então, eu não acompanho o processo. O imóvel não é do Lula. Não sei, Caio. Muito. Eu não sei, não é resposta, Ivan. Para ser do Lula. Nós não podemos dar uma resposta desse tipo. Não sei, não é resposta. Para ser do Lula. É ou não é? Qualquer imóvel. Um imóvel para ser meu tem que estar no meu nome. Não necessariamente. Nós sabemos disso. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. No país em que nós vivemos, não necessariamente. Então... Seria, no mínimo, ingênuo acreditar que o Lula passaria o imóvel para o seu nome. Então você chegou onde eu queria. Então quer dizer que se eu falar em percepção, eu não estou errado. Ora bolas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como não tem nada a ver com a outra? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O imóvel para estar no meu nome tem que estar no meu nome na escritura, não tem que estar? Não. Ou tem que ter um contrato em gaveta? No Brasil em que nós vivemos... Tá bom. No Brasil em que nós vivemos, não. No Brasil da corrupção, não. Tá bom, Caio. Ingênuo é aquele que acredita que o Lula passaria o imóvel no seu nome. O Lula não tá... O imóvel não está no nome dele. Tá? Ele tem um contrato de gaveta? O Lula não tem nada ele não tem contrato. Nome. Ele tá no nome de um laranja, então? O Lula Caramba. não tem nada no nome. Então tá no nome do laranja. Isso tudo, meu Deus do céu, a Operação Lava Jato tem condição de descobrir. Então, quando o dono da empreiteira disse, o imóvel era do Lula, a reforma na cozinha foi feita a pedido do Lula com a supervisão da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Posso falar um pouquinho O Lula pediu um elevador
em separado, porque afinal de contas ele é um ex-presidente da República. Já mudou o foco da conversa. Você está vendo como o cara é? Ele já mudou o foco da conversa. Não mudei, não, mudou senhora. o foco da conversa. Não mudei. Mas vamos, eu vou com você. As provas que há não servem para o senhor. Eu vou com você. Infelizmente, eu tenho que me valer das palavras do cineasta José Padilha, que disse: com a sério mecanismo, eu esperava que a esquerda saísse desse estupor. Eu esperava que a esquerda percebesse que sim, o governo do PT foi o mais corrupto da história. Os políticos do PT são corruptos. A esquerda brasileira se nega a concordar que Lula é um grande corrupto, que os governos do PT foram eivados de corrupção. A esquerda brasileira reforça a sua negação. É o que o senhor está fazendo aqui. Não, o apartamento não é do Lula. Coitado do Lula. É um coitadinho. A prisão do Lula termina nela mesma. O senhor se nega a considerar os bilhões que foram recuperados para o Brasil pela Operação Lava Jato. O senhor faz de conta que isso não existiu. O senhor faz de conta que o diretor da Petrobras não devolveu 50 milhões, 90 milhões. Tá tudo documentado e o senhor fecha os olhos para isso. Tá bom, Caio Bortolã, tá bom. Você é o Hopalong Cassidy. Hopalong Cassidy. Hopalong Cassidy, como se chamava, o Matuto chamava nas matinês do interior, dos cinemas do interior, o grande herói. Você é o grande herói do povo brasileiro, Caio Bortolã. Eu sou um mero radialista. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se... O senhor é um brilhante jornalista, mas de esquerda. Eu o senhor não está defendendo um posicionamento que não tem sentido defender. Eu não li o processo. Que não se baseia. Eu não li o processo. Eu não consegui ver até agora a escritura do apartamento, ou um contrato de gaveta, ou um contrato na mão de um laranja, coisa que a Justiça poderia encontrar. A Operação Lava Jato poderia encontrar. Não consegui ver até agora, mas isso não me interessa. Não me interessa se conseguiu provar, se não conseguiu provar. Tem essa discussão. Todo mundo acha que conseguiu provar, mas tem uma turma que acha que não conseguiu provar. Não me interessa. O que me interessa... Quem acha que não conseguiu provar o que me interessa, é o petista que se informa nos blogs de esquerda e que vê o Lula como Deus. Que seja o petista. Só esse tipo de gente. Que seja o petista. Que seja, tudo bem. Mas isso não me interessa. Eu não estou nem um pouco interessado nisso. O que me interessa é o seguinte. O Lula se elegeu presidente do país por 2 vezes. O Lula elegeu a Dilma Rousseff 2 vezes. Por 2 vezes. E deu no que deu. Não deu no que deu? Para mim é o quanto basta. Para mim, como cidadão brasileiro, como eleitor, para mim é o quanto basta. Eu não preciso de mais nada. Não precisa prova nenhuma. Não há prova nenhuma para mim. Para mim, já está feito o julgamento. O julgamento do Lula eu já fiz. Pronto, acabou. Então não o senhor interessa. entende que o caminho da corrupção nesse país não passa pelo Lula? Eu não sei o quanto que o Lula enfiou a mão na lama. Eu não sei. Se você me pergunta, você tem uma régua interessante, eu discuto com você, a sua régua, você mede. Você falou outro dia que o escândalo esse escândalo da Petrobras é o maior escândalo de corrupção. Eu não esqueço disso. Você falou assim, do universo. Esse escândalo é o maior escândalo do universo. Pô, se é o maior escândalo do universo... Encontre um escândalo cujos números são maiores do que esse. Não, você mediu com a sua régua... Agora, se você perguntar ao Paulo Henrique Amorim, que o senhor consulta, o Paulo Henrique Amorim, claro que ele não vai dizer isso. Se o senhor perguntar quando você falou, a CUT não vai responder quando você falou, isso. Se eu perguntar o PT vai negar. Se eu for ler lá o blog 247, não vou dizer isso. Escuta o que eu estou te falando. Quando você falou que esse escândalo do petróleo é o maior escândalo do universo, imediatamente eu pensei o seguinte, se esse é o maior escândalo do universo, se não achar uma conta bancária com uns 250 milhões de dólares, pelo menos, desse Lula, em algum paraíso fiscal desses aí que estão por aí, se não achar, as contas em paraíso é o fim da picada. É bom deixar claro. É o fim da picada. É bom deixar claro. Até para que o petista tente entender, né? O petista não vai querer entender. Tem que achar uns 250 milhões de dólares numa conta num paraíso fiscal desses daí. Nenhuma conta em paraíso fiscal tem nome. Nos paraísos fiscais, na Suíça, nos paraísos fiscais, as contas
São Como números. É que acharam do Eduardo Cunha? São números. Como é que acharam? Eduardo Cunha. Você vê como o Caio o raciocínio do Caio? Eduardo Cunha é um grande corrupto. Como é que acharam a conta do Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Como é que acharam as contas do Maluf? Eduardo Cunha é um grande corrupto. Se ninguém acha. Eduardo Cunha é um grande corrupto. Paulo Maluf, outro grande corrupto. Aliás, Eduardo Cunha também foi preso sem ser julgado. Sequer na segunda instância. Deixa eu falar pra você. Sequer transitado em julgado. Ivan, responde pra mim. Responde a pergunta do Maurício Dalfré, por favor. Maurício Dalfré faz a seguinte pergunta. Então, para você entender, você que está nos ouvindo e vendo, o Ivan acha que o triplex não é do Lula. Não, eu não falei isso. Eu não falei. Não. E o sítio de Atibaia é do Lula? Não, eu não falei isso. O sítio de Atibaia é do Lula? Eu não falei que não é do Lula. Não falei que não é do Lula. Eu disse que não é, tem que achar uma escritura. Você falou, uma escritura. Tá bom, então acha um contrato de gaveta. Acha que o Lula vai se valer do prestígio de presidente para ganhar um triplex e vai passar no nome só na cabeça do Lula. Não. Na cabeça do Ivan e na cabeça dos petistas. Caio, eu só quero saber isso. Tem que haver não é só indício, tem que ser uma prova. Agora, pode não ser, não interessa. Hoje em dia ninguém está muito interessado com isso, ninguém está preocupado com isso. Só eu que estou querendo discutir essas questões, porque eu uso cabeça para pensar. Porque você acha que o Lula está sendo injustiçado? Eu não acho que... Eu também não acho que está sendo... Não, injustiçado de coisa nenhuma. Eu não acabei de falar. O Lula foi presidente do país... Por 2 vezes, elegeu a Dilma por 2 vezes, prometendo o quê? Com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, prometendo o quê? Ética na política, moralidade na política, transparência. Não foi isso? Porque todos faziam o contrário. Todos os partidos... Não era isso que o PT pregava? Não era isso que o Lula pregava? Ética e moralidade na política, transparência. Porque todos os partidos são corruptos. Todos os partidos não têm ética, não têm moralidade. Fato, e todos não era isso que ele dizia? Todos os partidos não era isso que ele dizia? Para mim... Os políticos brasileiros em geral, são não corruptos. Importa mais saber se o Lula meteu a mão, ou quanto ele meteu a mão, se o apartamento é dele, se o apartamento não é dele. Eu já fiz o meu julgamento. Qual é o seu julgamento? Em cima dessa tese que eu estou te dizendo. Ele prometeu, ele e o PT prometeram ética e moralidade na política, transparência, ética e moralidade na política, ao contrário do que da prática. A prática no Brasil qual que era? A prática do coronelismo, a prática do banditismo, a prática da roubalheira. Sempre foi. Eles prometeram ética, moralidade, transparência, justiça. Eles prometeram e entregaram o que para o povo brasileiro? Então a minha justiça, o meu julgamento eu já fiz. Sobre o apartamento. Eu não preciso saber o quanto ele enfiou a mão, o quanto ele meteu a mão, se ele tem 250 milhões, se ele tem um triplex, se ele tem... Não interessa, isso não interessa. O triplex, o esquema foi pego antes que alguém fosse dono de algum imóvel lá, que alguma escritura tivesse sido passada. Mas o sítio, é por isso que na época em que o esquema foi pego, não é? Na época em que o esquema foi descoberto... O sítio está no nome do Jacobitar, Por que o sítio está no nome do amigo? Será o Jacobitar um laranja? Será o Jacobitar um laranja? Não é do Jacobitar, é do Fernando Bittar, se não me engano, é do filho dele. É do Fernando? Ele visitou, segundo o Maurício Dalfré aqui, 185 vezes o sítio. Tudo que era dele tinha no sítio. O pedalinho pra neta, o barquinho pra pesca, tudo dele. Tava lá no sítio. Sim. As roupas, as camisetas do Corinthians... com o nome Lula atrás delas, né? A adega do Lula, tudo lá, tudo estava no sítio do amigo. Rapaz, eu quero ter um amigo assim. Eu quero ter um amigo que me ofereça o sítio com piscina, campo de futebol, com lago. Eu pensei que o Maurício Dalfré fosse falar alguma coisa que eu não sei. O sítio também não é do Lula? Eu pensei que o Maurício Dalfré fosse falar alguma coisa que eu não sei. O que o Maurício Dalfré falou, eu sei. O sítio também não é do Lula? Isso aí eu li um monte de vezes isso daí. O sítio também não é do Lula? Olha, o Caio, pode ser. Ah, pode ser. Pode ser. Eu não sei se é dele. Pode ser dele. Muito provavelmente seja. Muito provavelmente ele tenha recebido isso... de presente de alguém. Um agrado. Um agrado de alguém, né? Alguém fez vou fazer um agrado para o presidente da República, né? Por conta de
alguma vantagem que eu tenho algum agrado recebido antes, né? Eu vou devolver o agrado. Você faz um agrado para um presidente da República, para quem quer que seja, porque alguma coisa teve, não é isso? Uma grande amizade, algum benefício, uma porta que você abriu para essa pessoa, e essa pessoa reconheceu. Uma bela porta, né? Porque a gente está falando de um imóvel não é de mais de R$1 milhão, fora a reforma. São relações humanas. Fora a reforma, a reforma que o Odebrecht fez, que outras construtoras também fizeram e não receberam nada por isso, no sítio do amigo. O que eu quero dizer, e eu quero, por favor, eu quero deixar bem claro isso, para que não haja dúvida, nem para Maurício Dalfré, nem para ninguém. Quero deixar bem claro isso. Mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei. Porque não pode você ficar dando uma de Opalong e Casside aqui, né? O defensor dos frascos e dos comprimidos, e eu ficar fazendo papel de bandido. Porque hoje, quem fala qualquer coisa aliás, é bandido. A nossa audiência aqui no Facebook não está nada satisfeita com você. Mas o que eu vou fazer? O Brasil, eu não estou aqui para fazer agrado. Eu não estou aqui para fazer agrado. Feliz com a prisão do Lula. Eu não estou aqui para agradar, fazer agrado. A prisão do Lula é simbólica. Eu estou aqui para falar. A partir da prisão do Lula, agora falta prender os demais. Mas tem que prender o Lula. Posso falar, tem que prender. Não pode só prender o Lula, mas tem que prender o Lula. Posso falar? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu estou aqui para falar o que eu penso, o que eu acho, e para ajudar as pessoas a pensar e entender. Igual você. A pensar e entender as pessoas a pensar o processo, igual a mim, que sou da esquerda. O processo que nós estamos vivendo. Não é nada disso, não é nada disso. Tô assim Quero deixar bem claro aqui. Com Brasil 247. Não, senhor, não é nada disso. O Palong e Casside, não é nada disso. Deixa eu falar uma coisa para você mais uma vez, para falar para o nosso ouvinte. Meu tempo? Não é. Mas é um herói. Mas eu vou procurar. É um herói lá. É um herói do Bang Bang. Herói do Bang Bang. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mais uma vez eu vou falar, não me interessa o quanto o Lula meteu a mão. Até onde ele enfiou o braço dele. Eu me interessa. A mim não interessa até onde ele enfiou o braço. Se ele enfiou a mão, meteu 10, 20, 30 no bolso, se ele não meteu nada, não interessa, para mim não importa. Deveria interessar. Eu já fiz o meu julgamento. Ele meteu a mão no seu dinheiro, pagador de impostos, trabalhador correto, brasileiro de bem, que acorda 4 horas da manhã todo dia para defender o pão. É por isso que eu estou dizendo, se o senhor me der licença, é por isso que eu estou dizendo que eu já fiz o meu julgamento. Pouco importa. Se o Lula vai ser preso, se o Lula não vai ser preso, se ele vai concorrer às eleições, se ele não vai concorrer às eleições. Aliás, gostaria que ele concorresse às eleições. O meu julgamento eu já fiz. Qual é? O meu julgamento é de que o Lula não merece a consideração de ninguém, o voto de ninguém mais. O Lula não merece o voto, se ele sair candidato agora, ele não merece o voto de ninguém. Ah, sim, claro, vai ter gente que vai votar nele. Sei lá por que motivo. Mas o meu julgamento eu já fiz. O Lula não merece. Porque ele prometeu para o povo brasileiro ética e moralidade na política. Isso é ética e moralidade? O que nós estamos vendo? É isso que eu estou falando, que você não está entendendo. Nem você e nem aqueles que porventura estejam me criticando. É isso que eu estou falando que você não está me entendendo. Não me interessa o quanto ele pôs a mão, o quanto ele não pôs. O que me interessa é que ele mentiu e traiu o povo brasileiro. Gostam de você, como eu gosto de você, e ficam estupefatas. Puxa vida, o Ivan não vê mal no Lula. O Ivan não vê mal no Lula. Nós temos aí a gravação do Lula se referindo à ministra. Eu acabei de falar, se quiser eu repito. O meu julgamento eu já fiz. O Lula... Acabei de falar. Olha só, Lucas Francisco. Se posicione, Ivan. Acha que o apartamento não é dele, mas o sítio possivelmente foi o que o senhor disse. Possivelmente é. O apartamento possivelmente seja. O apartamento possivelmente seja. Certamente é. Possivelmente não. Certamente é. É algum agrado. É algum agrado que alguém fez para o presidente da República. Alguém que de alguma forma se beneficiou. Eu não sei. Eu não conheço a história. Eu sei o que eu leio por aí, o que eu vejo na televisão, o que eu ouço no rádio. E não acredita no que lê, não acredita no que ouve, não é que eu não acredito, não é que eu não acredito. É que eu não me convenci ainda exatamente dessas questões aí de propriedade disso, propriedade daquilo, quem deu isso, quem deu aquilo. E além do que depois que você falou, que é o maior escândalo do universo, eu estou esperando aparecer a conta de 250 milhões de dólares, no mínimo, num paraíso fiscal. Provavelmente está se referindo ao presidente Temer. E aquele que não cobra imposto de uma grande empresa, o que fazer com ele? Léo Rodrigues, a prisão do Lula é simbólica.
Como é que é o negócio? Aquele que não cobra... E aquele que não cobra... Ele deve estar se referindo... Não cobra imposto de grandes empresas. Porque agora, com a história da reforma da Previdência... tá. Né, o Bradesco deve, a Globo deve, outra empresa... Veja bem, eu sou contra a sonegação de impostos para começo de conversa. E sou a favor da apuração e da prisão de todo e qualquer corrupto. O corrupto em questão veste vermelho e tem uma estrelinha no peito. Mas todo e qualquer corrupto, maior que o Lula, não tem, mas quase tão grande quanto o Lula, merece o mesmo destino. O que nós esperamos é uma limpeza para valer, que todos os políticos sejam pegos, não só os do PT. Os do PT também. A grande diferença... É nisso que eu não acredito. A grande diferença... É nisso que eu não acredito. Se você quer saber de uma coisa que eu não acredito de verdade, é nisso que você está falando. A grande diferença eu não acredito. Entre o Ivan e eu é que eu quero ver todos os corruptos presos não acredito. A partir do Lula. Não acredito. E o Ivan pensa o seguinte, como não vão prender mais ninguém, deixa o Lula solto também. Para mim, o Lula era um fim em si mesmo. O Lula era um fim em si mesmo. Pronto. Mas todo mundo foi levado... É isso que eu estou falando, que as pessoas não percebem. Que todo mundo foi levado a pensar isso. Que o negócio era prender o Lula. E quando prendesse o Lula, estava tudo bem. E não está tudo bem. Nós temos não tá tudo bem. Bons exemplos para mostrar. Não pode ser o Lula ser um fim em si mesmo. Quando nós, pais e mães, e futuros pais, futuras mães, avós, tios e tias, tivermos de contribuir com a educação dos nossos pequenos, nós vamos dizer a eles que no Brasil o crime não compensa, porque um presidente que roubou foi preso. É esse exemplo que nós temos que mostrar para as pessoas de bem, que não interessa se você meteu a mão num pacote de bolacha num supermercado, ou se você roubou a laranja da feira, ou se você roubou milhões ou bilhões, a lei servirá para você. Você tem de agir dentro da correção. Tem de agir de maneira honesta. Os exemplos edificam. Os exemplos edificam, porque fica difícil falar para um filho, eu ainda não sou pai, hei de ser. E quando eu for pai, eu vou dizer ao meu filho ou à minha filha que nesse país o presidente que roubou foi para a cadeia. Não há melhor exemplo do que isso. Porque ia ser muito difícil dizer a ele ou a ela, olha, o que eu posso dizer a você sobre moralidade, correção, honestidade? Se o presidente fez o que fez e está solto... Aí seu filho vira para você e fala assim, pai, realmente aquele presidente lá roubou, foi preso, né? E aquele outro? E o outro? E aquele lá? E aquele senador? Todos e aquele deputado? E aquele governador, pai? Todos merecem o mesmo tratamento. E aquele governador, pai? Todos merecem. Ivan, eu não nego. Desculpe, mas é nisso que eu não acredito, Caio Bortolão. Eu não nego que o PSDB tem os seus problemas para mim, graves. A prisão do Lula é um fim em si mesmo. Acabou, morreu. E tem Lula vai preso, não concorre às eleições e a corrupção continua, o crime continua, a pouca vergonha continua, a lambança continua. Eu não acredito. Para mim, isso é uma grande mentira que estão contando para o povo brasileiro. E o povo brasileiro está entrando de gaiato. Uma observação do Décio Gomes aqui, não acreditar na justiça não isenta culpados. Tem toda a razão. Não aplicar a lei não pode ser incentivo para ser bandido. Exatamente isso. Sim, mas e daí? Exatamente isso. O que tem que ver uma coisa com a outra? Mudar a aplicação da lei para salvar o Lula não faz o menor sentido. Eu queria ouvir o Lula se referindo à ministra Rosa Weber quando a casa começou a cair. Porque o Lula já ofendeu os paranaenses, o povo do Paraná, o povo de Curitiba, não é? Aliás, o Lula ofendeu uma série de pessoas. O Lula disse que do Sérgio Moro eu só quero que ele me peça desculpas. Ora, do juiz da Lava Jato, eu só quero que ele me peça desculpas. O Lula é arrogante, o Lula é prepotente, o Lula perdeu completamente o juízo e não tem limites. O juiz da Lava Jato, nós temos que respeitar as instituições, o judiciário, o Ministério Público, a polícia, a igreja, o legislativo, o executivo. São instituições que é isso aí que você devem ser respeitadas. Aonde que é isso aí? Você não ouviu a fala do Lula? O Lula falou isso? Eu quero tem que respeitar? esses meninos aí de Curitiba falando jocosamente.
Aliás, o Agnaldo Timóteo fez a mesma coisa, desrespeitando o Paraná, desrespeitando Curitiba. Curitiba é cidade modelo, de povo de bem. O seu Agnaldo Timóteo, petista, fez um discurso, aí sim, de ódio, contra os curitibanos e contra os paranaenses. E depois teve que pedir desculpa. Porque defendia o Lula. E o Lula disse... Eu quero o Sérgio Moro que ele me peça desculpas. Eu quero que esses promotorizinhos aí, esses rapazes aí da Lava Jato, me peçam desculpas, ora! Como assim? A Polícia Federal investigando um corrupto. A Justiça cumprindo a sua missão, o Ministério Público cumprindo a sua missão e o corrupto vem a público dizer eu quero que eles me peçam desculpas. Xenófobo, desrespeitando o povo de Curitiba, machista, como nessa fala com relação à ministra Rosa Weber, em que ele fala, olha, se os homens não tiveram saco para nos defender, a Rosa Weber, que não tem saco, ela vai tomar alguma atitude para nos salvar. Põe aí o que disse o seu Lula sobre a ministra Rosa Weber. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela daquela daí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela para decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer tá bom. No pé. Falou. Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço. Um abraço à Marisa dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Se homem não tem saco, a Rosa Weber resolve. Põe de novo. Esse é o Lula. Essa é a verdadeira face do Lula. É essa maneira como ele se refere ao judiciário. É essa maneira como ele se refere a uma mulher. Põe de novo. Mas viu, querido, então ela tá falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela daquela daí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela para decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer tá bom. No pé. Falou. Tá bom? Combinado. Valeu, querido. Abraço. Um abraço à Marisa dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Wesley, essa fala é antiga, a Marisa estava viva? A Marisa morreu há pouco mais de um ano. Quando foi isso? Foi no começo, foi quando o PT queria colocar o Lula ministro para que ele não fosse preso, para que ele tivesse foro privilegiado. Eu pensei que fosse agora, de agora. Encontra, por favor, aí a fala do Lula dizendo que o juiz Sérgio Moro vai ter que pedir desculpas para mim. Porque senão eu também me descredencia aqui, Ivan. Não, isso eu vi. Coisa. Eu vi, não. Eu tô pensando que você vai trazer alguma novidade. Você também, você tá igual o outro aí que não trouxe novidade nenhuma. Eu quero saber de novidade, pô. Qual é a novidade? Eu quero saber cadê a conta de 250 milhões de dólares? Uma offshore, num paraíso fiscal. Olha, essa conta não apareceu, mas o Lula teve 16 milhões bloqueados. É só disso que eu tô falando. Recentemente foram 16 milhões bloqueados. Mas eu vou repetir, para mim... O Lula é réu, o Lula é investigado... são 10 inquéritos, inquéritos contra o Lula. Eu vou repetir. 7 nos quais ele é réu. Para mim não interessa. Para mim não interessa se vai aparecer a conta de 250 milhões, se não vai aparecer a conta de 250 milhões. O meu julgamento já está feito. Não estava esperando o julgamento da justiça, não, que podia acontecer, como podia não acontecer. Lamparina está dizendo aqui que você falou que o Lula ia escapar e o Palmeiras ia ser campeão. Ele está arrepiado até. Ou foi o Zwin? Ou foi o Zwin que falou isso? Eu disse mesmo, eu errei o placar. Ou foi o Zwin que falou isso? Acho que ou foi o Lamparina ou foi o Zwin que falou aqui que você falou que o Lula ia escapar. Que a votação ia ser favorável a ele e que o Palmeiras ia ser campeão. Ele falou, eu tô apavorado com a segunda hipótese. Mas é óbvio, porque eu tô apavorado com a segunda hipótese. O Palmeiras é o melhor time do Brasil, talvez o melhor time da América. O Palmeiras é favorito contra quem jogar. O Palmeiras é favorito contra quem jogar. E você achou que o Lula era favorito também. Eu imaginei que a ministra Rosa Weber não fosse mudar o voto, ela mudou. Você achou. Ontem o ministro Marco Aurélio, diz aqui o Paulo Fernandes, humilhou a ministra Rosa Weber. Não foi isso. A esquerda está quieta porque ele defendeu o Lula. Quem está falando isso? O Paulo Fernandes. Caso fosse o contrário, iriam chamá-lo de machista. Caso ele tivesse defendido o Brasil Fernandes não está falando. O Lula, iriam chamá-lo de machista. O Paulo Fernandes não está contando a história direitinho. O que o Marco Aurélio, inclusive, falou ontem, como é que ele falou? Ele falou assim, se arrependimento matasse, eu estaria morto, ele disse. Qual foi a motivação dele? Eu não sei.
Marco Aurélio estava lá para defender o Lula. Não venha me perguntar se o negócio dele era salvar o pescoço ou se o negócio dele é o currículo dele. Eu não sei. Se não me pergunte isso que eu não sei. Agora, ele falou ontem, se arrependimento matasse, eu estaria morto. Porque dias atrás, aí, antes daquela pendenga lá, do que ele ganhou o salva-conduto Lula, ele ia colocar no plenário do Supremo Tribunal Federal as ADCs, para que fossem votadas as ADCs. Salvar o Lula. Então, não me pergunte qual é a... Não me pergunte qual era... Você acha que o Marco Aurélio queria salvar todos os outros que foram presos antes de julgamento, transitado em julgado? Não me pergunte qual era a motivação dele, que eu não sei. Eu te digo uma coisa. Um dia antes da votação, estiveram lá no STF representantes de 5 mil juízes e promotores que apresentaram lá um pedido para que o STF mantivesse a prisão em segunda instância. E estiveram lá também juristas, os mais diversos, 3.600 juristas, um outro documento foi apresentado com 3.600 juristas, pedindo para que seja mantida a posição da prisão somente após o transitado em julgado. O começo da conversa aqui era sobre isso. Por isso que eu falei para você que você estava equivocado, que aquela votação de 2016 não definiu a jurisprudência do tribunal. A jurisprudência do tribunal só vai ser definida com a ADC, certo? E veja como o mundo jurídico... Quando é que vai ser julgada a ADC? Só Deus sabe. Tem uma previsão do Reinaldo Azevedo, mudou de lado, Deus sabe. Ele foi para o seu lado e tem uma previsão do Reinaldo Azevedo, que a ADC vai ser julgada em setembro, um pouco antes da eleição, quando a ministra Carmen Lúcia deixa a presidência do STF para que o Dias Toffoli, advogado do PT, assuma a presidência do STF. E aí vai livrar o Lula da cadeia, é isso? A intenção é livrar o Lula. E daí ele vai... A intenção é livrar o Lula. Os caras já conseguiram o que eles queriam. O Lula está inelegível. Não, se o Lula for solto em setembro. Se ele continua inelegível, Caio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode ser solto, mas continuará inelegível. Coloca aí o Lula falando que o Moro vai ter que pedir desculpa para ele, por favor. Eu sei que eu tô lascado. Porra, todo dia tem um processo. Eu não quero nem que o Moro me absolva. Eu só quero que ele peça desculpa. Só quero que ele peça desculpa. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo com uma pessoa que tem como legado respeitar as pessoas. Eu sempre respeitei o desbaixo de cima. Tá bom, já ouvimos o Lula, já ouvimos a cantoria. Alexandro Jesus Passos está dizendo que eu não entendo nada, que eu só atrapalho. Alex, que Jesus, que você tem no nome, abençoe a sua vida, caro petista. Viu? Abençoe a sua cabecinha e que você pense um pouco mais a respeito do que está acontecendo. Se ontem a votação do STF tivesse sido favorável a ele, em vez do 6-5 o contrário, fosse o 6-5 favorável ao Lula, ele não iria preso agora de imediato, mas como você falou, ele tem outros processos. Ele tem outros processos. Ele é réu em outros 6. Ele não seria preso agora por conta deste, mas ele tem outros processos. E mais do que isso, mais importante do que isso, é saber que ele está fora da eleição. Isso Mas não era essa a estratégia a menor do PT. Dúvida. Não era essa a estratégia do PT. Pelo contrário, a estratégia era tentar com o Lula, como o Silvio Félix tentou aqui em Mineiro até o final. Mas claro que era essa a estratégia do PT até o fim. Por que o PT insiste nisso? Porque quem que o PT tem para apresentar para a eleição, além do Lula? Mas ninguém. Bom, isso aí já não é problema meu, isso é um problema... Também não é problema meu. Do PT. Também não é problema meu, mas se trata de você fazer uma constatação. Eu vou sugerir que você e o Ricardo Alves, apareceu aqui, Ricardo Alves, que vocês dois se abracem, chorem, a derrota do PT e desses modelos populistas da esquerda que não dão certo em lugar nenhum do mundo. O que eu gostaria imensamente... Nós, a partir de hoje, vivemos uma nova... fase no nosso Brasil. O que eu gostaria imensamente é que as pessoas entendam que quando a gente discute isso aqui, a gente faz esse contraponto, o Caio vem com essas posições que ele tem já tradicionais, e eu faço o meu contraponto aqui
é porque a gente quer que o nosso ouvinte seja um ouvinte bem informado, e mais do que bem informado, porque hoje você tem tantos veículos de comunicação, tantas fontes de informação, hoje a facilidade para você acessar as fontes de informação são imensas. Mas o que a gente quer realmente é que o nosso ouvinte seja um ouvinte crítico, que o nosso ouvinte seja um ouvinte que pense, e que pense com os dois lados do cérebro. As informações são muitas, estão aí de todo lado. E a gente pese cada uma delas e encontre o nosso próprio pensamento. O que a gente quer é que as pessoas pensem com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros. Nem com a minha cabeça, nem com a cabeça do Caio, nem com a cabeça de ninguém. Pense com a sua própria cabeça. Exatamente. Faça o seu próprio... Como eu falei aqui. falado aqui, formam sua própria Como eu falei aqui, eu já fiz o meu julgamento. Para mim, se o Lula vai ser solto e se o Lula vai concorrer, para mim não importa. Eu já fiz o meu julgamento. Percebe o discurso do petista. Se o Lula vai ser solto, dentro dele, de vez em quando ele escorrega. Ele deixa escapar o que é sonho, que o Lula seja solto. É o sonho do Ivan. Eu já fiz o meu julgamento e eu gostaria muito que você fizesse o seu. Quem é que pagou o Batóquio, que é o mesmo advogado do Silvio Félix? Quem é que pagou o Cacai? Eles cobram. Quem é que pagou Sepúlveda Pertence? Sei. Se o Lula, como você disse, é um homem pobre, porque não acharam 250 milhões na conta dele. Ele é um homem pobre. Ele é um pobrezinho, coitadinho, pobre coitado. Quem é que pagou os milhões do Cacai? Quem é que pagou os milhões do Sepúlveda Pertence? Pobre eu sei. Quem é que pagou os milhões do Batóquio? Pobre eu sei que o Lula não é, porque nesse levantamento de documentos aí da Lava Jato, levantaram a vida pregressa do Lula toda, né? Uma dos elementos apresentados aí no julgamento foi aquela aposentadoria dele. Ele tem uma aposentadoria de 10 milhões de reais. Ele não sabe, né? Quanto é que sobrou de aposentadoria da Marida? Eu sei, companheiro, eu não sei se é 35 Ele tem uma aposentadoria. Se é 40 mil. Ele tem lá uma aposentadoria privada, não é isso? Não é uma aposentadoria. Quer dizer, o sujeito, a mulher dele tinha uma aposentadoria, nunca trabalhou na vida, Marisa, mas tinha uma aposentadoria de 40 paus, mas ele não sabia quanto é que... Não sei quanto é que... Eu não sei como é que... Seu Césio Moro... Eu não sei como é que eles ganharam a vida. Se é 36, se é 40, não sei quanto é que é... Eu não sei como é que eles ganharam a vida, não me interessa. Me interessa como eu ganhei minha vida. Eu ganhei minha vida trabalhando. Eu me interesso em trabalhando honestamente, graças a Deus. E o Lula eu não sei. O Lula eu não sei. Eu sei que pobre ele não é. Porque quem tem uma caderneta de poupança... poupança não, era uma... Como é que é? Plano de previdência. Plano de previdência. Quem tem um plano de previdência de 10 milhões de reais não é pobre. Né? Né? Pobre ele não é. Mas tá bom. Tá bom. Vamos esperar os desdobramentos. Um abraço, até amanhã. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, quem formar